Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por ter a sua companhia, meu caro telespectador. Hoje estaremos meditando sobre a conversão de Saulo. Eu sou o pastor Simone Moraes e este é o programa Semeando Bênçãos que está começando agora. Que prazer estar com você para mais uma meditação na Palavra de Deus. Querido irmão e amigo, a Igreja Assembleia de Deus, com a sua sede, a Rua São Paulo 1341, nós temos o prazer de abraçar a todos em nome deste ministério e desta igreja. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Nós gostaríamos de ler no livro de Atos, capítulo 9, versículos 3 a seguir. E no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou a Jesus a quem tu persegues. E duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. E tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu te faça? E o Senhor lhe disse: Levanta, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Meu caro irmão e amigo, nós estamos diante de uma leitura bíblica que traz a conversão de um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Paulo veio após a chamada de Jesus propriamente, pessoalmente com seus discípulos. Paulo teve as revelações e as informações pelos discípulos que com ele convivera, mas ele chegou um tempo depois. Não obstante isso, Paulo tornou-se um grande apóstolo, ao ponto de dizer para as igrejas da seguinte forma: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E ele chegou a dizer a mim, o menor de todos. Ele reconhecia a autoridade de Pedro, de João, de Tiago, mas, no entanto, ele fora admitido no grupo de apóstolo pelo conhecimento e pela experiência que tivera com o Senhor Jesus. Ele, tendo autoridade das autoridades para perseguir a igreja, ele levou carta, ele levou uma representação para chegar em Damasco e ali acabar com a igreja, destruir a igreja, fazer sofrer os crentes. Mas, meus queridos irmãos, existe uma promessa para a igreja da seguinte forma: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que teria ocasiões mais oportunas para que Paulo se salvasse. Não estava ele diante do apedrejamento de Estevão, que diz-nos o texto que as vestes de Estevão foram guardadas aos pés de um jovem chamado Saulo? Era este? Ele já ouvira tanto. Por certo, ele ouviu de Atos 7, aquele discurso sintético do Antigo Testamento feito pelo próprio Estevão. E o conhecimento que Paulo tinha o levava a saber discernir estas coisas. Mas Deus é maravilhoso. Ele deixa para que no momento de ímpeto, para que no momento em que ele estava revestido de autoridade, ele ia como que um exército para perseguir a igreja, aí vem do céu uma voz, vem do céu um movimento. Paulo ia com a sua equipe, com a sua caravana, e ele já ia para perseguir os cristãos, e perto de Damasco surge uma luz. E a Bíblia disse que aqueles que estavam com ele viam a luz, mas não ouviam o que Paulo ouvia. E este dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse texto me fascina quando Jesus dirige-se a um homem que ia perseguir a igreja e ele agora traz para si aquele sofrimento. Por que me persegues? E de repente, Saulo caindo em si, caindo do próprio cavalo, literalmente, disse: quem és tu, Senhor? E ele afirma: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Senhor. Quem persegue a igreja, persegue o próprio reino de Deus. E Jesus começa a dizer a Paulo: seguinte, você vai descer a rua chamada direita e lá te será dito o que você deve fazer. O que eu acho importante nesta mensagem, que não obstante Jesus ser o Salvador, mas ele tinha delegado à igreja o poder de discipular, o poder de ensinar. E ele vai para a casa de Judas e Deus fala com Ananias, um dos discípulos, dizendo: vai, lá está Saulo, ele está orando. Olha, o que Jesus declara de Paulo é que ele estava orando, ele já havia convertido. No entanto, há 3 dias jejuando, orando, tendo nos seus olhos como que uma escama, ele estava como que cego, fora guiada pela mão até a casa de Judas. E agora Ananias chega, depois de ter conversado com o Senhor: Senhor, mas este homem é um perigo à igreja, ele persegue os crentes, ele arrasta os irmãos. Mas acontece que houve uma palavra de ordem: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E sabe o que acontece, meu querido irmão? Ananias chega lá e, entrando na casa, ele disse: irmão Saulo, o Senhor que te encontrou no caminho de Damasco mandou-me estar contigo e orar por você. E diz a Bíblia que quando ele ora, cai como que uma escama dos seus olhos e ele vê. E quando ele vê, ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado e tem então o início na sua vida espiritual. Que Deus te abençoe, que como Saulo, você tenha um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Pai Santo, abençoe a todos os nossos telespectadores que estão junto conosco, buscando a Tua revelação, a Tua bênção, enfim, a Tua graça seja sobre cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Caro amigo, visite a Assembleia de Deus mais próximo à sua casa. Deus tem sempre uma bênção para você. O programa Semeando Bênçãos vai ficando por aqui. Até a próxima programação, se Deus quiser.